Prosseguindo, João. Então, eu coloquei aí na sua folhinha o seguinte. Peraí, deixa eu voltar aqui. Terminação. E aí eu coloquei o seguinte. Particípio regular, terminações ado e ido. Particípio irregular é aquele que não possui as terminações ado e ido. Por exemplo, quando a gente tem o verbo, quando a gente olha para o verbo fazer, e o verbo fazer aqui, ele está na forma de infinitivo, eu peço a você, por exemplo é ótimo, por exemplo, para você colocá-lo no particípio. Aqui ele está no infinitivo, certo? E eu quero particípio. Particípio. Botar assim, particípio, como é que vai ficar esse verbo? Eu não falo fazido, certo? Porque eu expliquei o seguinte, que o particípio regular ele termina em ado ou ido. Aqui eu tenho ido, mas eu não falo eu tinha fazido os trabalhos, por exemplo. A gente fala eu tinha feito. Tranquilo? Então deixa eu riscar aqui antes que você pense que isso está correto. Não está, tá? Então, o verbo fazer não admite um particípio regular. Por quê? Porque para ele ser para que o verbo tenha particípio regular, ele precisa terminar em ado ou ido. Aqui é uma exceção. Então, isso aqui, feito, é o meu particípio irregular, tá? Meu particípio irregular, porque não termina em ado nem ido. Tranquilo? Bom, a mesma coisa eu coloquei ali, ó, nessa sua folhinha, tô apagando aqui, tá? A mesma coisa eu coloquei na folha, o verbo. Vou colocar um outro verbo, vou colocar ele conjugado. Abrir-se. Porque aí a gente também vai trabalhando com os outros conceitos. Como ficaria abrir-se, o verbo conjugado abrir-se, nas formas nominais? Então, se eu tô falando em formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. Então, infinitivo é o verbo na sua origem, concorda? Então, como ficaria? Abrir-se vem do verbo abrir, tá? Terminação R é que marca o nosso infinitivo, tá? No gerúndio, como ficaria esse verbo? A terminação tem que ser NDO, então vai ficar abrindo. E por fim, no infinitivo, como é que vai ficar? Abrir-se vem do verbo abrir. Eu falo abrido? Não, eu falo aberto, concorda? Ele tinha aberto a porta, não ele tinha abrido a porta, certo? Então, aberto é o meu particípio irregular, pois não termina, que é diferente de botar aqui em ado e ido. Não termina em ado e ido, tranquilo? Então, uma exceção à regra do particípio regular, já que ela termina em ado e ido, é o verbo abrir, tá? A gente não fala abrido, mas fala aberto, tá? Bom, avançando. Só um minutinho. Vamos lá. Há também os particípios abundantes. Deixa eu chegar esse computador para trás. Há também os particípios abundantes. Quando eu falo em abundantes, dá a ideia de que pode ser de um jeito, pode ser de outro, tá? Então, quando eu falo em particípios abundantes, são aqueles que apresentam duas formas de particípio, tanto o regular como o irregular. Então, são particípios que admitem duas formas, tá? Por exemplo, o verbo aceitar. O verbo aceitar tem o particípio regular e o particípio irregular. Quando eu falo em irregular, a ideia é de que foge daquilo que é normal, entre aspas, tá? Então, aceitar. Como ficaria esse verbo aqui? Tá no infinitivo, tá? Agora eu quero ele
no particípio regular. Como ficaria? Aceitado. Irregular, aceito. Bom, mas quando é que a gente vai usar aceitado e aceito? Quando nós tivermos, e aí eu não coloquei na folhinha, tá? Mas quando nós formos trabalhar uma questão aí dos verbos auxiliares, a gente então passa o olho nisso aí, tá? Mas quando a gente tem os verbos ter e haver, a gente utiliza os particípios regulares, que são ado e ido, tá? Então, ele tinha aceitado, ele havia aceitado, tá? E os verbos ser e estar, a gente utiliza o irregular. Com aceitar eu não tô pensando aqui, deixa eu pensar de outra forma. Não tá me vindo nenhum verbo aqui agora com particípio irregular dentro dessa estrutura aqui. Mas quando eu lembrar, eu falo pra você, tá? Mas aí eu quero dizer o seguinte, que com irregular, se coubesse aqui dentro, tá? Porque eu não tô pensando em nenhum verbo agora aqui na estrutura do ser ou do estar, conjugados, que entrariam junto com o particípio irregular. Mas se entrasse, seria aceito, tá? E a mesma coisa o verbo ser. Mas isso aqui a gente não vai ver agora, eu nem vou cobrar na prova, tá? É só para que a gente consiga ter uma noção de quando a gente consegue aplicar, tá? Tô apagando. Outro verbo com particípio irregular, eu coloquei ali o verbo entregar. Entregar. Para ser regular tem que terminar em ado e ido, então vai ser entregado. Irregular, entregue. Agora a gente consegue aqui dentro fazer aquela estrutura que eu falei, do ter e do haver, que terminam em ado ou ido, tá? A gente coloca o particípio irregular. E o ser e estar, irregular. Só a título de curiosidade mesmo, né? Então, ele havia entregado, por exemplo, entregado, e ele estava do verbo estar, tá? Estava entregue. Ele estava entregue às suas dores, por exemplo, tá? Então perceba aqui a gente utilizou com o verbo haver o particípio regular e com o verbo estar nós utilizamos o particípio irregular. Então esses verbos que possuem dois tipos de particípio são conhecidos como verbos, como particípios abundantes, porque eles admitem dois tipos, tanto regular como irregular. Tranquilo? Bom, avançando. Uma coisa importante. O mesmo não é válido. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Vamos esquecer essa questão do ter e haver, tá? Vamos lá. O mesmo não acontece com o verbo chegar. Porque a gente escuta muito o chegar no regular seria chegado, correto? Ele tinha chegado, ele havia chegado. Agora no irregular não existe, eu não posso falar ele tinha chego, tá? Isso aqui, no caso do verbo chegar, não existe. Eu não posso falar ele tinha chego. Eu posso falar eu chego cedo todos os dias. Porque o chego está no presente. Agora, no sentido de particípio irregular, a gente não tem. Então eu não posso falar eu tinha chego, tá? Eu tinha chegado. Tranquilo?
Então, o verbo chegar admite só um particípio, então particípio regular, problema nenhum, tá? Agora, avançando. Locução verbal. E aí eu coloquei o seguinte, locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos que equivalem a uma forma verbal simples. Como assim? Eu tenho 2 verbos que equivalem a um só. É basicamente isso que o texto está falando. Aqui nós temos vamos viajar amanhã. Vamos viajar é algo que indica o quê? O futuro, certo? Vamos viajar amanhã. Como seria isso aqui na forma simples? Ou seja, que verbo nós poderíamos substituir por uma forma única, por uma forma simples? Viajaremos amanhã. O que eu fiz? Eu reduzi 2 verbos a um só. Esses 2 verbos juntinhos aqui recebem o nome de locução verbal. Porque é uma forma composta, ou seja, eu tenho 2 ou mais verbos que equivalem a uma estrutura verbal simples, que equivalem a um verbo só. Vamos viajar é a mesma coisa de que viajaremos, né? Seria a mesma coisa se eu dissesse viajaremos amanhã ou viajaremos amanhã como uma pergunta, tá? Então seria a mesma coisa. Tem uma estrutura composta, eu quero dizer que tem mais de um, e temos aqui uma estrutura simples, tá? Então locução verbal é justamente isso. Deixa eu apagar aqui. Uma coisa importante. Na locução verbal, a gente consegue perceber que o primeiro verbo, nós temos um verbo que é chamado de auxiliar e outro de verbo principal. Nós sempre temos na estrutura da locução verbal um verbo numa forma nominal. Vamos viajar está no infinitivo. Tínhamos viajado. Viajado, aqui ó. Tínhamos viajado. O segundo verbo, ele não fica conjugado, não. Tínhamos viajado, termina em ado. Então, aqui nós temos um particípio. Fique calma, eu não vou ficar cobrando isso de verbo auxiliar e principal, até porque não tá na folhinha, tá? Eu só tô avançando e mostrando a você um pouco mais sobre essa estrutura de locução verbal. Aqui nós temos um verbo no infinitivo e aqui no particípio. Bom, e aí eu coloquei nessa folhinha aí sua a conjugação de alguns verbos. Eu coloquei o falar, infinitivo, gerúndio, particípio. Coloquei como esse verbo fica em todos os tempos verbais do modo indicativo. Coloquei o comer, que é de segunda conjugação, e coloquei o partir, tá? Então eu coloquei o verbo em diferentes formas, de diferentes conjugações, para que você consiga perceber como é esse verbo conjugado. Tranquilo? Bom, João, então é isso. Essa é a matéria da prova, juntando com aquela primeira matéria de verbos, tá? Esteja atento às flexões dos verbos, aos modos, o que eles indicam. O que é o modo indicativo? O que é o modo subjuntivo? Claro que você não precisa saber ainda como eles ficam na sua forma conjugada, tá? Não é isso que eu quero, mas eu preciso que você saiba o conceito de cada um deles. Modo indicativo indica certeza, subjuntivo indica uma hipótese, o imperativo indica uma ordem. Então isso você precisa saber, tá? Quais são os modos verbais? Infinitivo, gerúndio, particípio. As flexões, número, pessoa, modo e tempo. Então são coisas que você precisa saber, tá? Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Quais são as terminações? Infinitivo termina em R, gerúndio termina em NDO e particípio regular termina em ado ou ido. Se ele for irregular, ele não termina nem em ado nem em ido. E se ele for abundante, ele tem as duas terminações, admite tanto o regular como o irregular. Tranquilo? Espero que sim, um beijo e até a próxima.